noite a vocês, né? Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Uma alegria estar aqui. Né? Me sinto privilegiado de poder estar atendendo esse convite. Espero poder contribuir, né, e somar com o projeto de vocês, esse Minuto do Avivamento, né? Isso. Que Deus possa nos proporcionar uma noite de bênçãos aqui nesse bate-papo. E alcançar as pessoas que estão abdicando do seu tempo, né? Não de forma a perdê-lo, mas investindo o tempo, acredito, porque acho que a gente pode ter uma conversa aqui que possa agregar. Sim. Então, o desejo do meu coração é que as pessoas elas cresçam com essa nossa Amém. conversa de hoje. Eu sei que isso também faz parte do propósito de vocês aqui. Sim. É uma alegria estar aqui, né? Eu tenho uma história rápida aqui por essa igreja e poder voltar a esse lugar mais uma vez, hoje, para dar uma entrevista, faz com que eu me sinta privilegiado. Obrigado pelo convite e obrigado a todos os espectadores pela atenção deles também. Bruno, você passou, vamos começar aqui a conversar, né? Porque aqui é uma conversa, né, Livelto? Estamos na mesa. Sim. Isso, porque você passou aqui, eu lembro que você era menino, você passou aqui pelo avivamento bíblico, né? Sim, eu tinha 14 anos, né? Inclusive, esta foi uma das primeiras igrejas que eu tive a oportunidade de pregar, né? Sim. De compartilhar o evangelho. Então, eu aprendi com os meus pais e gosto de preservar as minhas raízes, né? E quando a gente tem a oportunidade de voltar para o lugar onde algumas dessas raízes foram se formando, é muito bom. Então, eu tive algumas experiências aqui, apesar da velocidade do tempo que nós estivemos aqui, foi bem rápido. Me recordo disso com muita clareza, né? Então, era um adolescente que ainda não tinha muita certeza de como seria a vida ministerial, mas que teve a oportunidade, a possibilidade de viver um pouco disso aqui também no passado. Sim, sim. Até eu lembro que tinha, era você e o Everton, né? Isso. Era chamado de o Elias e o Eliseu, Era não era? desse jeito. Eu lembro, era dois desse meninos. Que Everton, Nenê? Isso. Isso mesmo. Era chamado de Elias e Eliseu, os dois andavam sempre juntos. Era desse jeito mesmo. Tivemos muitas histórias aí. Muitas. Eu lembro desse período aí. Sim. Pastor, como é que foi a sua infância? 14 anos, passou pelo avivamento. Sim. Se converteu aonde? Os meus pais, eles são pastores missionários há mais de 30 anos, né? E eles são pastores missionários eu poderia dizer, não academicamente, mas especializados na prática a plantar e revitalizar igrejas. Na experiência. Experiência. Então, durante toda a minha infância, eu os acompanhei, né? Plantando igreja em vários lugares e revitalizando igrejas. Na época, ainda um assunto muito contraditório, mas sempre do reino, nunca de uma específica denominação. Interdenominacional. Exatamente, e isso não era bom na época. Hoje isso é visto com outros olhares, né? Mas naquela época, bom mesmo era quem ficava debaixo de uma Placa. de uma tutela, né? De placa denominacional e eles não tinham isso não. Aonde tinha necessidade eles iam. E sempre visando o reino de Deus, nunca visando absolutamente nada além disso, sempre amando pessoas. O problema é que com essas muitas mudanças, né, nós enfrentamos muitas dificuldades. Por um lado, o problema, porque uma criança que vai transicionando da infância para a adolescência tem as suas demandas, né? Tem os seus desejos, seus sonhos, suas vontades. E quase sempre esses sonhos e essas demandas não eram atendidas pelas dificuldades que se encontrava no campo missionário. Imagina, nos anos 90, como era Missões, né? Então, hoje, Missões ela tem um contexto um pouco diferente, porque a igreja se tornou relevante no país, né? Mas nos anos 90, a igreja era vista com outros olhares. Então, eu me lembro que nessa transição dos anos 90 para 2000, até 2004, 2005, a igreja vivia debaixo de muitos questionamentos, perseguições, né? Os crentes eram vistos como pessoas leigas, né? Indultas, e aí automaticamente o olhar para quem era filho de pastor não era muito diferente disso. Então foi uma infância, por essa percepção, um pouco difícil, mas por outro lado foi muito positiva também, porque eu me lembro, por exemplo, de algumas cenas como a minha mãe orando a Deus para Deus enviar o alimento para a gente ter o que almoçar. E aí, poucas horas antes do almoço, alguém chegar lá com o almoço, entende? Então, essa dependência de Deus eu aprendi desde muito cedo. Só que também a gente, muitas vezes, sofreu abandono no campo missionário, que era uma coisa também comum na época, né? Então, era bastante comum. Envia para o campo, planta igreja, ou revitaliza lá, ajuda lá, cuida lá, que a gente vai te ajudar. E ajudava lá com a ajuda de custo, que era o que eles falavam, né? Então, só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, acho que o pastor Denilson vai se lembrar um pouco disso. Então, a ajuda de custo
sempre muito abaixo do salário mínimo, que proporcionava uma vida simples ali, né? Então o missionário ele tinha que viver, segundo a percepção da igreja local, pela fé. Só que pela fé não era uma fé em ação na palavra, né? Em Jesus, mas era uma fé no que diz respeito a ter o que comer, o que vestir. Sim. Isso diante de uma percepção muito equivocada até. Mas, enfim, era desse jeito. Então, o missionário que se vire com a fé dele, né? Mas Deus sempre cuidou, cara. Deus sempre cuidou. Então, foi uma infância que eu tive o privilégio, eu digo, de crescer em uma casa que vivia na dependência de Deus e nos ensinou a depender de Deus. Uma coisa assim, pastor Natan, que a gente tem visto, que assim, a sua infância você cresceu vendo todo esse ambiente também de dificuldade, vendo teu pai, que queira ou não queira, a criança vai observando. Com certeza, né? Com certeza. E eu vejo assim, e muitos filhos até de pastores que cria isso daí uma interpretação errada, né? Eu criei, né? Era onde eu queria chegar. Imagina só, então, fui construindo isso. Quando cheguei ali aos 11, 12 anos, eu comecei a mudar a forma com que eu via a igreja local. Sim. Então, eu amava a Deus, eu amava Jesus, mas eu comecei a criar ranço da igreja. Isso. Por conta dos abandonos, das frustrações, das tristezas. Mas esse distanciamento que eu tive da igreja nesse período, porque os meus pais nunca me forçaram. Então, assim, a igreja sempre tentou colocar sobre mim o título filho do pastor, pastorzinho né? Meus pais sempre tiraram isso. Não, você não é porque você é filho, você é filho do pastor. Você tem que ser, né? Filho do pastor também corre na igreja, também bagunça. Exatamente. É gente feito gente, né? Uhum. Como gente é. Então, os meus pais sempre nos deram essa liberdade. Eles sempre confiaram mais em Deus, a nossa infância, a nossa vida, do que neles mesmos. E isso foi bom. Porque eu e os meus irmãos, todos nós servimos a Deus e hoje servimos na mesma comunidade, né? Então, os meus irmãos estão servindo a Deus junto comigo lá. Mas teve essa época aí, viu? Da revolta e tal. Mas é uma segunda pergunta, uma outra pergunta. Vamos lá, pode. Não, mas era em cima disso, porque eu vejo muitos filhos de pastores que se revoltam contra a igreja e às vezes não quer saber de repente tem o chamado, mas por causa desse olhar, né? Que eles acabam tendo uma perspectiva já e se frustrando, né? E não querer saber, entendeu? E é tudo uma mentira, né? Porque assim, quando você ama a Deus, naturalmente você precisa amar tudo que Deus ama. E eu descobri isso aí, dos 14 para os 15 anos, foi quando eu comecei a exercer o ministério, né? Então, Deus, ele na verdade começou a me tratar por dentro essa questão de que você me ama, então você precisa amar o que eu amo. E eu amo a minha igreja, e eu amo as pessoas. E aí, então, eu parei de olhar nesse sentido dos defeitos, porque a instituição é formada por pessoas e pessoas precisam de Deus porque estão com defeitos, né, gerados pelo pecado original. E esses defeitos que estão presentes na sociedade, em qualquer outro ambiente, estão presentes dentro da igreja, inclusive na vida de líderes e tudo o resto. Então, aí eu fui criando essa maturidade de perceber, e eu acho que isso foi um milagre de Deus, viu? Porque aconteceu comigo ainda muito cedo, né? Porque eu tenho amigos, filhos de pastores que eu tenho, que estão lá nos 40 anos hoje, estão começando a ter essa compreensão agora. Então, eu acho que isso foi um milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos também, de ter essa percepção um pouco mais cedo, de entender que as pessoas, elas são falhas, não porque querem, mas porque nós somos assim. E muitas vezes essas falhas acabam deixando pelo caminho muitas feridas. E é eu quem decido manter essas feridas abertas que deixaram em mim ou cicatrizá-las, né? E eu decidi cicatrizar. Então, aí eu comecei a ir para o ministério, não porque meu pai era pastor, minha mãe era missionária, não porque a gente tinha uma história para preservar algo do tipo, nada disso. Eu fui mesmo porque, amando a Deus, eu precisei amar tudo que Deus amava. Isso que virou a chave.